Imagine estar entre as autoridades mais poderosas de um país, responsável por decisões que afetam milhões, vestindo a toga da lei, cercado de câmeras, seguranças e rituais solenes. Agora, imagine essa mesma figura, no meio de um estádio de futebol, fazendo um gesto obsceno em público, com total convicção. Não importa o cargo, o país ou o partido. Quando alguém no topo responde a provocações com um gesto obsceno em público, algo importante se revela, não só sobre ele, mas sobre o efeito que o poder exerce na mente de quem o segura por tempo demais. De líderes iluminados a decisões irracionais. De aplausos à polarização. Existe um jogo silencioso, psicológico, que começa quando alguém sobe demais ou cai sem chão. Capítulo 1. A cena que chocou o país. No dia 30 de julho de 2025, um dos ministros mais influentes da Suprema Corte foi flagrado em um estádio de futebol, acompanhado de seguranças, quando respondeu com um gesto obsceno. Sem cerimônia, ele deu banana a provocações vindas da arquibancada. Cercado por câmeras e testemunhas, ele não hesitou. O gesto foi direto, registrado em foto e viralizou em poucas horas. Mas por que alguém em uma posição tão estratégica, que conhece as consequências públicas de cada ação, age de forma tão impulsiva? Essa não é uma exceção brasileira. Em 1992, o primeiro-ministro britânico John Major foi flagrado insultando membros de seu próprio partido fora do microfone, sem perceber que estava sendo gravado. Nos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon usava linguagem agressiva nos bastidores, chamando opositores de traidores, mesmo sabendo que tudo era arquivado em fita. Quanto mais alto o cargo, maior a exposição, mas paradoxalmente, menor é o filtro? Segundo a psicóloga Dasher Keltner, da Universidade da Califórnia, líderes de longo prazo desenvolvem algo chamado efeito da desinibição do poder. Eles passam a acreditar que suas ações estão sempre justificadas, como se o cargo validasse qualquer impulso. No caso brasileiro, o gesto do ministro acontece dias antes de ele assinar uma das decisões mais impactantes do cenário político recente. A prisão domiciliar de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Duas cenas, duas camadas. Uma pública, outra jurídica. Mas ambas com a mesma raiz, o peso e o efeito colateral do poder contínuo. E é aí que começamos a entender. Não se trata de personalidade, mas de estrutura. Quando alguém sobe, o cérebro muda. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Capítulo 2. O que o poder muda no cérebro. A ciência já mostrou. Poder não é apenas uma posição, é um estado mental. E ele altera o cérebro de forma mensurável. Pesquisas de neurociência social, como as conduzidas por Sukhvinder Obi, da Universidade McMaster, usaram ressonâncias magnéticas para investigar o comportamento de pessoas em posição de autoridade. O resultado? Quem se sente poderoso apresenta uma redução na ativação do córtex espelho, a área responsável por empatia e leitura emocional. Ou seja, quanto mais alto o cargo, menor a capacidade de sentir o impacto das próprias ações sobre os outros. Essa mudança não é apenas emocional, é também comportamental. Indivíduos em posição dominante costumam interromper mais em conversas, assumir mais riscos, ignorar normas sociais e, talvez o mais perigoso, acreditar que estão certos com mais frequência, mesmo sem evidências claras. Um experimento conduzido pela Universidade de Stanford colocou voluntários para simular papéis de poder e subordinação em uma tarefa simples. Os que foram designados como chefes começaram em poucas horas a se tornar mais impacientes, menos ouvintes e mais confiantes em palpites errados. É como se o poder ativasse uma zona de conforto cerebral, uma espécie de ruído que desliga a autocrítica e liga o modo certeza absoluta. E esse efeito não depende da inteligência da pessoa. Mentes brilhantes também podem se cegar quando o ambiente reforça que elas estão acima do questionamento. Aos poucos, o que era julgamento racional vira instinto de controle. E aí entra em cena o próximo efeito colateral: a desconexão com o mundo real. Capítulo 3. A desconexão com o mundo real.
Existe um paradoxo curioso no poder. Quanto mais alguém sobe, mais se isola. E quanto mais se isola, menos percebe que está subindo sem freios. Esse fenômeno tem nome na sociologia: efeito da bolha institucional. É quando a rotina de decisões, reuniões privadas, segurança pessoal e filtros de comunicação criam uma redoma invisível ao redor de quem manda. Pense em líderes que deixaram de andar na rua, de responder críticas diretamente, de ouvir uma verdade que não foi moldada por assessores. Um caso histórico famoso é o de Louis XVI, na França do século XVIII. Enquanto o povo enfrentava escassez e revolta, ele seguia financiando festas e caçadas, convencido de que a ordem social jamais seria abalada. A bolha era tão espessa que, mesmo dias antes da queda da Bastilha, ele escreveu em seu diário: "Hoje, nada a declarar." Esse tipo de cegueira não depende de regime político. Em democracias modernas, ela aparece quando o cargo se torna uma extensão do próprio ego, e não mais uma função pública. Hoje, quando um ministro de tribunal superior reage a provocações com gestos de rua, algo se inverte. O cargo exige distanciamento institucional, mas o comportamento revela pessoalidade, instinto, impulsividade. Essa dissonância é o sinal clássico de quem está em cima demais, a tempo demais. É nesse ponto que o topo começa a cobrar. E o cérebro que um dia subiu começa a não aceitar mais a ideia de descer. Capítulo 4. O topo é solitário e viciante. Pouca gente fala disso, mas o poder vicia. Não como uma droga comum, mas como uma química social. Estudos mostram que posições de autoridade ativam os mesmos circuitos de dopamina ligados à recompensa. Ou seja, tomar decisões, controlar recursos, receber deferência. Tudo isso gera prazer neuroquímico. Mas há um detalhe: quanto mais tempo alguém permanece no topo, mais dependente fica da sensação de controle. É por isso que líderes muitas vezes começam equilibrados e terminam obcecados. Não pela missão, mas pela manutenção do próprio poder. Napoleão Bonaparte, por exemplo, após dominar grande parte da Europa, recusou repetidas ofertas de paz, mesmo exausto e sem aliados. Seu raciocínio era claro: poder é minha natureza. Pouco depois, perdeu tudo e foi exilado. A solidão do topo também ajuda a distorcer decisões. Pesquisas da Harvard revelam que líderes isolados tendem a superestimar sua visão e subestimar os alertas. Eles começam a confiar mais em sua intuição e menos nos fatos. No contexto atual brasileiro, esse ciclo aparece quando figuras públicas que deveriam atuar com sobriedade passam a responder ataques como se estivessem em trincheiras. Reações emocionais, medidas abruptas, decisões com tom de revanche. O problema é que, quando se entra nesse modo, não se governa mais. Se comanda para sobreviver. E quando o risco de queda se aproxima, o jogo muda de novo. A mente não aceita perder o trono sem lutar. Capítulo 5. A radicalização na queda. A queda do poder não é apenas política, é psíquica, e para alguns quase insuportável. Quando alguém que esteve no centro das decisões perde essa posição, o cérebro interpreta como uma ameaça à própria identidade. É como se deixasse de existir, socialmente, historicamente, emocionalmente. Esse efeito foi documentado por Robert Greene em estudos sobre dinâmicas de corte e queda. Líderes que já foram adorados, ao perderem o palco, tendem a adotar discursos mais extremos, ações mais impulsivas e uma postura defensiva constante. Não para reconquistar o poder em si, mas para negar a própria irrelevância. Basta olhar para ex-líderes ao redor do mundo. Nicolas Sarkozy, após deixar a presidência da França, entrou em várias disputas judiciais e tentou retornar ao poder com discursos muito mais agressivos que antes. Silvio Berlusconi, na Itália, após múltiplas saídas do poder, se reinventava com um tom cada vez mais provocador, usando o escândalo como palco e o tribunal como trincheira. No Brasil, um dos casos mais emblemáticos desse ciclo foi o de Luiz Inácio Lula da Silva.
Após 2 mandatos como presidente, ele deixou o cargo com altos índices de aprovação, mas logo se viu no centro de investigações da Operação Lava Jato. Acabou condenado, preso e impedido de disputar eleições. Mesmo assim, manteve sua influência, questionou decisões judiciais e alegou perseguição política. O poder, uma vez perdido, deixou um vácuo. E esse vácuo foi preenchido por discursos de resistência, confrontos narrativos e uma presença constante no debate público, mesmo de fora. É o clássico reflexo de quem já esteve no topo. Se não posso mais governar, vou continuar ditando o clima do jogo. Capítulo 6. O ciclo do confronto. Acusar ou proteger. Toda vez que alguém poderoso cai ou é confrontado, algo estranho acontece. A população se divide entre 2 reações opostas: acusar com fúria ou proteger com devoção. Esse fenômeno tem base no comportamento tribal humano. Estudos mostram que grupos tendem a reforçar ainda mais suas crenças quando sentem que sua identidade moral está sendo ameaçada. Ou seja, quando atacam um líder que representa o grupo ataca de volta, não importa se o líder errou. Foi assim na Revolução Cultural da China. Mesmo diante de abusos e censura, milhares de jovens defenderam publicamente Mao Tse-tung até o fim, convencidos de que ele era a revolução. No Brasil, esse ciclo é visível em qualquer decisão de peso. Se um ministro toma uma medida extrema, há quem o veja como guardião da democracia e há quem o trate como ditador. Se um ex-presidente é investigado, há quem veja justiça tardia e há quem enxergue perseguição política. O jogo mental do poder, nesse estágio, deixa de ser sobre razão e vira guerra de narrativas. E nesse ambiente, ninguém sai ileso, porque o julgamento deixa de ser sobre fatos e passa a ser sobre pertencimento. É nesse ponto que a pergunta mais difícil emerge. Quem somos quando ninguém nos confronta? Capítulo 7. Quem somos quando ninguém nos confronta? O verdadeiro teste do caráter não acontece na crise, mas na ausência de oposição. Poder, quando duradouro e incontestado, não apenas revela, mas amplifica traços que antes estavam escondidos. Arrogância disfarçada de confiança, impulsividade travestida de coragem, autoritarismo sob a capa da ordem. Um experimento clássico da psicologia ajuda a ilustrar isso. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo conduziu o famoso experimento da prisão de Stanford. Voluntários foram divididos entre guardas e prisioneiros, numa simulação. Em menos de uma semana, os guardas começaram a exibir comportamentos cruéis, mesmo sem ordens para isso. O simples fato de terem autoridade e de não serem confrontados distorceu sua ética. O experimento teve que ser interrompido antes do previsto. Agora pense, e se na vida real essa autoridade durar anos? Sem interrupções, sem restrições, sem ninguém para dizer chega. É o que acontece em governos longos, mandatos renovados, cargos vitalícios. Não importa se é um ministro da mais alta corte, um ex-presidente influente ou um líder que já saiu do cargo, mas ainda arrasta multidões. Quando não há confronto saudável, a mente perde o chão e se convence de que tudo que faz, faz por direito. O jogo mental do poder não está apenas nos palácios. Está em toda a relação onde o desequilíbrio se cristaliza. Nas instituições, nas redes sociais, nas empresas, até nas famílias. A pergunta final que fica é: você reconheceria seus próprios limites? Se ninguém mais apontasse, o poder é um espelho brutal. Ele não inventa quem somos, apenas amplia. Alguns, ao subir, se tornam mais cautelosos, outros mais impulsivos. Alguns defendem ideias, outros apenas a si mesmos. Mas o que esse vídeo quis mostrar não é sobre quem está certo ou errado no presente. É sobre o que o poder é capaz de fazer, com qualquer mente humana, em qualquer tempo. E isso vale tanto para quem julga, quanto para quem é julgado. Se isso te fez pensar, compartilha com alguém que precisa refletir sobre o tema, não para convencer, mas para abrir o olhar. Qual foi o momento em que você percebeu que alguém, famoso ou próximo, começou a se perder no próprio poder?
Vou gostar muito de ler sua visão sobre isso. Nos vemos no próximo vídeo.